Nas aulas anteriores, nós analisamos alguns pequenos textos. Neles, identificamos algumas características bem gerais e, nesta aula, nós vamos avançar em busca de novos detalhes que identifiquem e caracterizem com mais precisão o que seja um parágrafo. Então, nós até aqui analisamos as características mais gerais de um parágrafo. Nós chegamos também à definição do que seja um parágrafo e, mais que isso, dissemos a vocês que aqui nós não estamos trabalhando com qualquer tipo de parágrafo, mas com aquilo que o professor Otton Garcia chama de parágrafo padrão. Conforme eu lembrei a vocês lá atrás, trata-se daquela estrutura mais comumente usada por grandes escritores, romancistas, por grandes jornalistas, enfim. Por isso que essa estrutura nos serve de modelo. Mas o parágrafo padrão não é só aquilo que nós analisamos até agora. Daí ser necessário avançarmos um pouco mais para darmos conta de outros detalhes que fazem parte, que compõem essa estrutura chamada parágrafo padrão. Eu vou retomar um texto que nós já vimos lá atrás, para fazermos uma nova análise e identificarmos nele outras características complementares que contribuem para a constituição do que a gente chama de parágrafo perfeito, de parágrafo bem escrito. Vamos ao texto. Observem que na abertura do parágrafo, o autor faz uma afirmação de caráter bem genérico. A sala era uma bagunça total. Nós estamos falando da introdução ao parágrafo. E nessa introdução é possível vocês ratificarem o que já vimos lá atrás, que o autor não fornece nenhum detalhe. Isso caracteriza sempre a introdução de um texto. As frases são bem genéricas, as frases são bem gerais. Por quê? Porque o autor deixa os detalhes para o que a gente vai chamar de desenvolvimento do parágrafo. E isso acontece. Observe então que depois da introdução, de caráter bem genérico, repito, o autor passa a fornecer uma série de detalhes para comprovar, para ilustrar a introdução que ele deu ao texto. Neste caso aí, há um detalhe curioso que naturalmente é apreendido pelo leitor com mais facilidade. Para organizar o detalhamento do parágrafo, a partir da frase inicial, a sala era uma bagunça total, o autor do texto identifica cada um dos objetos e, em seguida, apresenta um detalhamento maior para cada um deles. Por exemplo, os sofás estavam fora de lugar. Primeiro detalhe. Um segundo detalhe, os tapetes. Aí ele vai dizer como estavam os tapetes. Atrapalhavam a passagem das pessoas. Um outro detalhe, as peças de roupas usadas. Ele vai dizer como estavam essas peças de roupas usadas. Espalhavam-se sobre os móveis, onde se misturavam a pratos, colheres e restos de comida. Mais um detalhe, alguns livros. Daí ele vai dizer como estavam esses livros. Estavam abandonados nos vários cantos da sala. Observem que a forma como o autor organiza essa parte intermediária do texto, que a gente chama de desenvolvimento, não se dá de qualquer modo. Ele estabelece o mínimo de critério para
fornecer esse detalhamento ao leitor. Ele identifica o objeto e em seguida diz as condições desse objeto. Ele identifica o outro objeto e diz as condições desse objeto. E por aí vai, de tal modo que o desenvolvimento do texto está organizado, ele tem uma lógica. Bom, depois de fornecer todos esses detalhamentos, o autor parte para a conclusão do texto. E ele inicia essa conclusão com uma expressão que está marcada aí, vejam, pelo visto. Essa expressão pelo visto, e aqui a gente vai começar a entrar em contato com essa nomenclatura, chama-se expressão de transição. Entendem o termo? Expressão de transição. Expressão que serve para fazer a transição entre um momento X e um momento Y do texto. Se vocês bem observarem, vocês vão se dar conta de que essa expressão de transição pelo visto está retomando o detalhamento do desenvolvimento do texto. É como se ela traduzisse o seguinte: de acordo com o que vocês viram aí, de acordo com o que foi descrito aí anteriormente. É isso que essa expressão quer dizer. Mas o importante é vocês observarem que ela retoma o detalhamento do texto, ou seja, pelo visto, de acordo como está aí. Vamos adiante. Pelo visto, parecia que um forte vendaval tinha acabado de passar por ali. Ou seja, depois dessa expressão, que eu chamei de expressão de transição, o autor apresenta o desfecho do texto, a conclusão do texto. Parecia que um forte vendaval tinha acabado de passar por aí. Ora, esta frase final, ela tem tudo a ver com o detalhamento do texto. Na verdade, é consequência do detalhamento do texto. Mas há uma outra curiosidade interessante. Essa frase final, a frase conclusiva, iniciada pela expressão pelo visto, não só está conectada ao detalhamento, ao desenvolvimento do texto, como também indiretamente está ligada à introdução do texto. A sala era uma bagunça total. Tanto que vocês podem até fazer a seguinte experiência: ligar a introdução, a afirmação genérica, à conclusão. E vocês vão ver como elas casam perfeitamente. Eu vou ler os dois momentos. A sala era uma bagunça total. Pelo visto, parecia que um forte vendaval tinha acabado de passar por ali. Viram como esses dois momentos estão casados? Ou seja, a frase conclusiva está diretamente ligada ao corpo do texto, ao desenvolvimento, e indiretamente ligada à introdução. Observem também o seguinte: se a conclusão do texto está ligada ao desenvolvimento por meio da expressão de transição pelo visto, isso não acontece entre o desenvolvimento e a introdução. Mas aí vocês poderiam me perguntar: não há expressão de transição ligando a introdução do texto ao detalhamento, ao desenvolvimento? Sim, e eu responderei: não há expressão de transição, mas essa ligação é implícita pela relação de sentido. Por quê? Todo o detalhamento, os sofás, os tapetes, as peças de roupas usadas, alguns livros, tudo isso tem relação direta com a bagunça total a que o autor se referiu na introdução do texto. Enfim, e para terminarmos, por enquanto, essa análise,
mais uma vez, verificamos o quê? Que um parágrafo padrão, o que a gente pode classificar como parágrafo bem escrito, a base de qualquer texto, não é escrita de qualquer modo. É uma unidade só. É um conjunto de ideias devidamente conectadas entre si, sob forma de uma introdução, de um desenvolvimento e de uma conclusão. Vocês devem estar percebendo que nós estamos trabalhando sem pressa. A cada aula a gente descobre um novo detalhe, uma nova característica do parágrafo padrão. Isso porque nós consideramos da maior importância o domínio pleno do funcionamento dessa estrutura para, lá na frente, podermos alcançar o desejável, que é escrevermos bons textos, reunindo vários parágrafos. Bom, por enquanto, nós vamos ficar por aqui, mas voltaremos na próxima semana. Enquanto isso, vamos combinar o seguinte. Se você já está acompanhando o nosso curso Caminhos da Redação e já está inscrito em nosso canal, não se esqueça de clicar no sininho. Isso é muito bom. Fará com que você receba em primeira mão a notificação dos novos vídeos. Se você só agora descobriu o nosso curso gratuito Caminhos da Redação, não perca tempo. Inscreva-se em nosso canal, assista aos vídeos anteriores para não perder o fio da meada, clique no sininho para receber notificações semanais dos novos vídeos e, se você gostar, deixe o seu like. Isso fará com que o nosso canal se torne mais conhecido e mais pessoas possam se beneficiar do nosso projeto. Ah, ia me esquecendo. Fique à vontade para deixar comentários abaixo de cada vídeo. Nós faremos o possível para responder a cada um deles. E um pouco lá na frente, gravaremos vídeos exclusivos fazendo considerações sobre as questões levantadas por vocês. A gente volta na próxima semana. Até lá! Vamos juntos descobrir os caminhos da redação?